Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Olá, boa noite. Com tantas opções de entretenimento e gastronomia, São Paulo é conhecida como a cidade que não dorme, né, Camila? Mas para muitos moradores, ela nunca esteve tão barulhenta. Dados da Prefeitura mostram que de janeiro a agosto foram mais de 30 mil reclamações por poluição sonora. Uma média de 128 queixas, isso, né, Fara, por dia. Shows com música alta que atravessam a madrugada já viraram rotina. Este homem mora perto do restaurante na Zona Norte e conta que as festas ocorrem de quinta a segunda-feira. Das 8 horas da noite até 2h30, 3 horas da manhã. Na varanda do apartamento, o morador usou um aparelho para medir o nível de ruído. O barulho chegou a quase 70 decibéis, muito acima do limite permitido para áreas residenciais de 50 decibéis durante a noite. Os donos do restaurante disseram que o local passa por obras de tratamento acústico para reduzir o barulho. A estimativa é que a reforma termine em 2 meses. Na zona sul da cidade, a rotina também foi transformada. Esta moradora denuncia que em frente ao prédio dela funciona uma chamada Dark Kitchen, com diversas cozinhas industriais que preparam comida para entrega. O vai e vem de motocicletas incomoda a vizinhança. Essas motos, elas fazem barulho não só entre eles, que eles ficam conversando e tudo mais, mas também em relação ao trânsito. Então você está dormindo, são 2 horas da manhã, você é acordado por esse barulho. Dados obtidos pelo Jornal da Record mostram que entre janeiro e agosto, a Prefeitura de São Paulo recebeu mais de 30 mil reclamações de barulho. As principais queixas envolvem bares, obras e bailes funk. Essas festas quase sempre são feitas aos fins de semana nas periferias da cidade. Muitas reclamações chegam na Central 156. O serviço encaminha os chamados para o programa Silêncio Urbano, o PSIL, que fiscaliza e combate a poluição sonora. Esse protocolo já é direcionado para a subprefeitura, que é quem vai dar a tratativa, quem vai ali efetivamente fiscalizar o estabelecimento reclamado. O serviço funciona 24 horas por dia, mas os moradores reclamam que as fiscalizações muitas vezes não resolvem o problema. É uma coisa que deixa a gente abalada emocionalmente, a gente não dorme, a gente não quer briga com ninguém, a gente quer paz, a gente só quer ter a nossa paz. Há 3 dias de julgamento, o ministro Alexandre de Moraes determina revistar todos os carros que saem da casa de Bolsonaro. No Rio de Janeiro, entregador é baleado por se recusar a subir com lanche. Sargento brasileiro do Exército de Israel morre em ação militar na faixa de Gaza. Especialistas analisam a situação do Brasil depois que a justiça americana considerou ilegais as tarifas de Donald Trump. No Japão, uma nova lei quer impedir nomes estranhos em crianças recém-nascidas. O adeus a um dos maiores escritores do Brasil, Luiz Fernando Veríssimo, que morreu aos 88 anos. E amanhã tem clássico no Brasileirão. Corinthians e Palmeiras se enfrentam com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. Olha só esse caso. Um policial penal atirou no entregador de aplicativo após ele se negar a subir no apartamento para entregar um lanche. Você não subia? No vídeo, uma discussão rápida, seguida de um tiro. Não valeu. O registro foi feito pelo entregador de aplicativo Valério de Souza Júnior, de 31 anos. Ele foi baleado no pé na madrugada deste sábado. Segundo ele, tudo aconteceu depois que se recusou a subir no apartamento do cliente. O atirador é um agente penitenciário, identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini. Ele mira na intenção de dar o tiro. Aí ele, foi embora. Calma aí que eu vou te socorrer. E não veio. Valério foi levado ao hospital, atendido e liberado. Ele ainda está com a bala alojada no pé
e deve ficar alguns dias afastado do trabalho. Eu tenho um filho de 3 anos, tenho uma família para sustentar. O caso foi registrado como lesão corporal. O policial penal prestou depoimento e foi liberado. A arma dele foi apreendida e vai passar por perícia. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária informou que acompanha as investigações. A defesa de José Ferrarini não foi localizada. Segundo a maior plataforma de entregas do Brasil, os entregadores não são obrigados a subir até o apartamento do cliente. A orientação é deixar o pedido no primeiro ponto de contato do endereço. No caso de condomínios, a portaria. Na tarde de hoje, um grupo de entregadores fez um protesto no local do crime em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. A partir de segunda-feira, a empresa responsável pelo abastecimento de água em São Paulo vai reduzir o volume retirado do sistema Cantareira, que atende também a capital. A medida é preventiva e foi adotada por causa da falta de chuvas nas últimas semanas. São 9 milhões de pessoas que recebem água do sistema Cantareira na Grande São Paulo. É o suficiente para abastecer um país como a Suíça. Mas as coisas vão mudar a partir de 1º de setembro. A vazão da água, que hoje é de 31 metros cúbicos por segundo, passa agora para 27 metros cúbicos por segundo. É mais uma medida para tentar evitar a escassez. Na última quarta-feira, a Sabesp já havia iniciado a redução da pressão nas residências, das 9 da noite às 5 da manhã. É uma medida efetiva no fornecimento para garantir um combate eficaz de perdas e que a gente possa gerar uma economia de até 4 mil litros por segundo nos nossos reservatórios. A redução na pressão da água foi colocada no período noturno e na madrugada para não afetar tanto a população, mas desfavorece, por exemplo, quem não tem caixa d'água em caso de necessidade. Depois das 10 já não faz mais nada. A minha sorte é a caixa d'água. A minha vizinha não tem caixa d'água. Semana inteira sem lavar roupa. Além do sistema Cantareira, o nível em outros reservatórios também é baixo por conta da falta de chuva. Alto Tietê, 29,7%, Guarapiranga, 54%, Cotia, 58,9%, Rio Grande, 58,5%, Rio Claro, 21,2% e São Lourenço, 54,9%. Nesse momento que a gente tem adotado essas medidas para se precaver ante um cenário de chuvas que a gente ainda não sabe exatamente como vai se comportar. Os casos de violência nas escolas do Rio Grande do Sul dispararam em 2025 e já superam o total registrado no ano passado inteiro. Professores trabalham com medo e afirmam que as agressões são frequentes. A Guarda Municipal foi acionada para conter um tumulto no pátio dessa escola municipal em Porto Alegre. A confusão começou após uma aluna gritar e tentar chutar a vice-diretora, que também sofreu agressões da mãe da adolescente. O caso foi há cerca de 15 dias. É cada vez maior o número de agressão verbal, E em alguns momentos, e agora a gente tem visto, essa escalada da violência, tanto na questão verbal como na questão física. Marcelo é professor no mesmo colégio. Nesta semana, também foi agredido por um aluno. Nós ficamos muito tensos com isso, porque assim como tem colegas que tentam lidar com isso da melhor forma possível, tem colegas que estão muito fragilizados. Só nos primeiros 7 meses de 2025, o número de casos de violência nas escolas gaúchas já superou o total do ano passado inteiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre janeiro e julho deste ano, foram mais de 1.500 denúncias. Já em 2024, a polícia registrou cerca de 1.300 ocorrências. Em abril, uma professora foi esfaqueada por 3 adolescentes com idades entre 13 e 15 anos em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Na mesma cidade, uma professora da educação infantil foi presa por agredir uma criança de 4 anos. Nos deixa cada vez mais tristes com relação ao que será o futuro dessas crianças, A Prefeitura de Belo Horizonte vai disponibilizar, a partir de segunda-feira, 10 mil novas doses da vacina contra a dengue para crianças e adolescentes. Um estudo recente da Fiocruz mostra que o imunizante pode garantir mais de 60% de proteção e, com isso, reduzir casos sintomáticos da doença.
Em Belo Horizonte, a vacina contra a dengue já estava disponível para o público entre 6 e 14 anos, mas não em todos os postos de saúde, porque havia poucas doses. O Francisco tem 9 anos e ainda não tinha sido vacinado. Estava em falta, nós vamos procurar o posto de saúde agora para fazer. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% do público-alvo, mas em muitas cidades a cobertura está abaixo do esperado. Na capital mineira, a primeira dose foi aplicada em pouco mais da metade e a segunda em apenas 22% das crianças e adolescentes. Por isso, a partir de segunda-feira, todos os postos de saúde passam a oferecer o imunizante. A eficácia da vacina contra a doença foi comprovada em um novo estudo da Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com o levantamento, uma única dose garante 50% de proteção contra casos sintomáticos da dengue e quase 70% contra internações. Com a segunda aplicação, a eficácia sobe para mais de 60% na prevenção de sintomas. Ela é segura, ela funciona para grande parte do público e ela previne com uma força, uma efetividade alta contra os principais tipos do dengue. A dengue já matou quase 1.600 brasileiros neste ano. O país registrou em 2025 mais de 1.600.000 casos. Só em Minas Gerais são 158.000 registros e 125 mortes. O estado só fica atrás de São Paulo. A Juliene já teve dengue e sabe o perigo da doença. Assim que pôde, levou a filha Melissa para se vacinar. É de extrema importância e segurança para a vida da minha filha. E essa é para você que precisa ou pretende viajar aos Estados Unidos. O novo valor da taxa de emissão do visto americano, que deve ficar em torno de R$ 2.500, fez aumentar a procura pelo documento nos consulados. Só falta o visto para a Gabriele partir para o intercâmbio de 1 ano nos Estados Unidos. Eu moro em uma cidade de 5 mil habitantes, eu nunca morei numa cidade maior, então morar em outro país, viver outra cultura é muito interessante para mim. A Rita e o marido pretendem embarcar num cruzeiro na Flórida e vieram renovar o visto. A gente vai olhar passaporte, vai olhar visto, daí viu que estava tudo vencido, então corre fazer. A taxa do visto de turismo e negócios nos Estados Unidos atualmente é de $185, pouco mais de R$1.000. Mas o valor deve aumentar com uma cobrança extra, aprovada no Congresso americano. Com a nova taxa, o custo total para obter o visto americano vai chegar a $459. Pela regra aprovada nos Estados Unidos, a cobrança extra pela autorização para entrar no país poderá começar no mês de outubro. A finalidade do visto de turismo é para turistar. E muitos estavam obtendo esse benefício para trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos e permanecer por lá. O consulado americano não divulgou números oficiais de pedidos de vistos. Mas depois do anúncio, na consultoria que Guilherme comanda, a procura pelo documento aumentou ao menos 25%. Se você puder fazer hoje, faça. Por quê? Porque o visto é válido por 10 anos. A Andressa quer conhecer os parques da Flórida com o marido e a filha. Evitar a taxa mais alta pelos vistos alivia o orçamento da viagem. A diferença poderia diminuir os dias, né, que a gente poderia ficar lá, então a gente quer aproveitar o máximo possível. Então, por isso, essa questão de não ter que pagar essa taxa a mais. E aí, tá muito seco aí na sua cidade? A gente sabe, né, Fara, que esse tempo do inverno contribui bastante também para o aumento de incêndios florestais. É verdade. Em Mato Grosso do Sul, nessa época, mesmo quem mora em áreas urbanas sofre com as queimadas e a piora na qualidade do ar. Tão usados para combater os incêndios florestais, esses aviões mudaram de endereço. Com a redução das áreas incendiadas no Pantanal este ano, o foco agora é o entorno das cidades em Mato Grosso do Sul. As aeronaves mapeiam o tamanho da área queimada. Nesse vídeo, em Campo Grande, o avião de pequeno porte avança por cima das casas e despeja água na área queimada, no outro lado da rua. Esse esforço aéreo, junto com as ações de solo, vem a potencializar a extinção das chamas, consequentemente aí a questão de poluição do ar e incomodação, né, à população em geral. A fumaça das queimadas e a secura do clima prejudicam a saúde. A garganta fica seca, o olhar fica lacrimejando, vermelhando, entendeu? É horrível esse tempo seco.
falta de ar, lacrimeja o olho, escorre nariz. Sorte nossa é que o fogo, a parte da fumaça, da fuligem foi pro lado do mato, não veio aqui pro lado das casas. A gente ficou monitorando, então foi mais tranquilo, né? Aqui um incêndio criminoso gerou prejuízos. Temos informação aqui de um senhor que viu ele colocando fogo, jogou lixo e meteu fogo. Agora a solução vai vir com o tempo. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de focos de incêndio no país este ano é 60% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Ainda assim, o clima seco, que favorece para o avanço das queimadas, deve continuar por mais um tempo. Este climatologista afirma: nesta época do ano, a região central do país é a que mais sofre. Principalmente quando tem eventos chamados de bloqueios, bloqueios atmosféricos, em que você tem uma região mais quente que perdura por dias. O índice de qualidade do ar tende a ficar mais piorado, de certa maneira, o que agrava aí mais a condição de saúde da população. E você vai acompanhar agora aqui no Jornal da Record o trabalho de uma associação de proteção a animais silvestres no interior de São Paulo. E justamente por causa dos incêndios florestais, o local tem recebido diversos bichos feridos. Com quase 90% do corpo queimado e sem visão, a ANTA recebe atendimento nesta associação protetora em Assis, a 430 quilômetros de São Paulo. Ela veio numa situação bem complicada, ela tem queimadura de 3º, 2º e 1º grau. O resgate foi feito por brigadistas do Parque Estadual do Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, região do Pontal do Paranapanema. Mesmo com a gravidade dos ferimentos, a ANTA já apresenta sinais de recuperação. Na mesma semana, a associação recebeu mais 3 filhotes de cachorros do mato, um furão e um filhote de lobo-guará. Às vezes, por causa de fogo, a mãe acaba socorrendo 1 ou 2 filhotes, às vezes um só, e acaba deixando os demais para trás. No ano passado, 48 animais silvestres, vítimas de incêndios florestais, foram trazidos para a Associação Protetora em Assis. 19 deles, infelizmente, morreram. Outros, como este tamanduá-bandeira, seguem recebendo tratamento. A nossa prioridade é reabilitá-los para que eles possam retornar ao seu habitat natural. Em período de estiagem, como agora, o número de resgates deste tipo aumenta na região. Atualmente, a rede estadual de atendimento conta com 26 centros especializados na triagem e reabilitação de animais silvestres. Em 2024, esses locais receberam 90 animais vítimas de incêndios florestais em todo o estado de São Paulo. A rede é muito importante para que aquele animal que foi vítima, sofreu queimaduras, possa receber o atendimento o mais rápido possível. Hora da previsão do tempo. A Giovana Rizardo chega para trazer os destaques deste domingo, o último dia do mês. E aí, tem alerta para alguma região? Boa noite, Giovana. Tem sim, Camila. Eu começo falando do Nordeste. Boa noite para você. Oi, Fara, boa noite. E uma ótima noite para você. Amanhã, as pancadas de chuva forte deixam em atenção o litoral da Bahia e entre Alagoas e a Paraíba. Em Florianópolis, pode chover a qualquer hora, máxima de 22 graus. Em São Paulo, sol predomina e os termômetros podem chegar aos 26. Em Boa Vista, a chuva vem com trovoadas e esquenta até os 32 graus. Hoje choveu mais em áreas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. As imagens de satélite mostram tempo aberto entre o centro-oeste e o nordeste. Amanhã, a circulação de ventos provoca chuva forte no interior do Rio Grande do Sul, em especial no oeste gaúcho. No norte do Brasil, o calor e a umidade favorecem a formação de temporais pontuais. No Amazonas, em Roraima, no norte do Pará e no Amapá. Já no interior do país, a secura e o calor persistem. Em Porto Alegre, faz até 26 graus. No Rio de Janeiro, 28. Em Brasília, máxima de 30. 32 em Manaus e até 27 em João Pessoa. Agora é o Tempo Delivery. A Márcia quer saber a previsão para Petrolina, Pernambuco. Boa noite, Márcia. Nos próximos dias, o sol predomina e as nuvens no céu não são sinal de chuva. As máximas ficam em torno dos 32 graus.
O Flávio é de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Oi, Flávio, bem-vindo. O domingo e a segunda terão sol e muito calor. Dá uma olhada, a temperatura fica em torno dos 36 graus, assim como na terça, quando pode chover na madrugada. Você também pode fazer o seu pedido. Poste a sua cidade com a hashtag Você no JR nas redes sociais. Camila, Fara. Obrigado, Giovana. Ainda hoje, o JR traz a repercussão da morte de Luiz Fernando Veríssimo, um dos maiores escritores do Brasil. E a seguir, a 3 dias do início do julgamento, STF aumenta a vigilância na residência de Jair Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes determina a revista de todos os veículos que deixarem a casa do ex-presidente. Brasileiro que servia como sargento do Exército de Israel morreu em uma operação na faixa de Gaza. Ariel Lubliner se mudou para Israel há 10 anos. Ele morava em Kiryat Bialik, no norte do país, com a esposa e um filho. Em uma publicação, o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que Ariel imigrou para Israel por amor ao país. Segundo a irmã de Ariel, ele estava com viagem marcada para o Brasil. Ele estava super feliz, estava animado, o bebezinho dele nasceu faz 8 meses. E a gente também estava bem animado, porque ele viria para o Brasil na sexta-feira agora, né? Então, assim, já estava com passagem comprada. É desesperador. Parece que não está acontecendo, sabe? Parece que não é verdade. O sargento da reserva morreu em uma operação no sul da faixa de Gaza. Segundo uma investigação preliminar do Exército, Ariel foi atingido acidentalmente por um tiro disparado por um soldado israelense. Quando foi para Israel, falou, não, vou servir o Exército, vou lutar pelo meu país, pelos meus ideais, né? Então, assim, isso sempre foi uma ideologia muito forte, assim, para ele, né? A única coisa que eles contaram é que ele estava ajudando na segurança dos alimentos que estavam indo para ser entregues para Gaza. Desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023, o brasileiro foi convocado para diversas missões das Forças de Defesa de Israel. Desde o início do conflito, 900 integrantes do exército israelense morreram. A pior sensação que eu tenho é de saber que ele vai crescer ser um pai, assim, sabe? Meu irmão trouxe um pai maravilhoso. Hoje, Israel divulgou o nome do outro refém que teve o corpo resgatado em uma operação nesta semana. Idan Stive, de 28 anos, foi morto na invasão do Hamas ao Festival de Música Eletrônica Nova. Os rebeldes Houthis confirmaram hoje a morte do primeiro-ministro do governo Houthi, vítima de um ataque aéreo. Segundo as informações, o primeiro-ministro foi alvo de um bombardeio israelense em Sanaa, capital do Iêmen, na quinta-feira. Outros políticos também morreram. O grupo prometeu retaliar a ofensiva. Desde o início do conflito no Oriente Médio, os rebeldes apoiam os terroristas do Hamas. Um ataque aéreo russo em Zaporíjia, na Ucrânia, matou uma pessoa e deixou pelo menos 24 feridos. A Rússia lançou mais de 500 drones e 45 mísseis hoje, atingindo 14 regiões ucranianas. Em Kiev, o sistema de defesa aérea interceptou parte dos ataques. Moradores se abrigaram em estações de metrô. Em Lviv, no oeste do país, o ex-presidente do parlamento ucraniano foi morto a tiros. A polícia segue nas buscas pelo atirador. O governo dos Estados Unidos vai recorrer à Suprema Corte contra a decisão de um tribunal que determinou a suspensão das tarifas recíprocas de 10% a partir de 15 de outubro. A decisão faz parte de 2 processos movidos por empresas e um grupo de estados americanos. Segundo o Tribunal Federal de Apelações, cabe ao Congresso o poder de estabelecer e coletar impostos e taxas e regular o comércio com outros países. O alvo principal é a chamada tarifa recíproca de 10%, mas a suspensão não é imediata. As taxas seguem válidas até 14 de outubro. Até lá, Donald Trump pode conseguir reverter a situação na Suprema Corte, onde tem maioria. Se a reversão ocorrer e de uma maneira quase unânime ali, ela se manter, ou seja, sem nenhum tipo de limitação, de modulação por parte da Suprema Corte,
né, os países vão entrar no modo de negociação do Donald Trump. Caso eles mantenham ela com algum tipo de limite ao Trump, aí sim, esses países que estão em negociação vão ter um certo poder de barganha. Logo após a decisão, Trump publicou em uma rede social que todas as tarifas ainda estão em vigor e que um tribunal de apelações altamente partidário disse incorretamente que nossas tarifas deveriam ser removidas. Mas eles sabem bem que os Estados Unidos vencerão no final. Se essas tarifas desaparecessem, seria um desastre para o nosso país. Apesar da tendência de revogação da decisão do tribunal, a medida pode ser usada pelos países prejudicados com o tarifaço como argumento nas negociações com os Estados Unidos. Com os vários países com os quais os Estados Unidos estão negociando ou muitas vezes impondo condições unilateralmente, haverá uma postura mais cautelosa, como quem espera. Bom, vamos ver se realmente o Donald Trump tem esse poder. Além dos 10% que podem ser anulados pela justiça americana, o Brasil recebeu uma taxa adicional de 40%, devido ao que o governo americano chamou de práticas políticas públicas e ações que constituem ameaça à segurança e à economia dos Estados Unidos. O governo brasileiro já iniciou uma ação para usar a lei da reciprocidade, que permite ao país adotar medidas contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. É preciso negociar, né? No caso do Brasil, é muito importante que o governo brasileiro e a sociedade brasileira tenha paciência, dialogue muito, não apenas com o governo dos Estados Unidos, mas também com vários segmentos dos Estados Unidos. Quanto mais o Brasil força a barra, né, mais o governo Trump se sente à vontade de impor mais e mais medidas contra o governo brasileiro, contra o Brasil enquanto economia e também contra agentes ali do próprio governo. Em Brasília, mais de 3 mil pessoas se inscreveram para acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que começa na próxima terça-feira. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a revista de todos os veículos que deixarem a casa de Bolsonaro. As vistorias vão ser feitas em todos os carros de visitantes do ex-presidente, que segue em prisão domiciliar. Os encontros com Bolsonaro devem ser registrados e a área externa da casa vai ser monitorada de forma presencial. Segundo Moraes, a efetividade do monitoramento integral do réu exige a adoção de novas medidas que conciliem a privacidade dos outros residentes com a garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga. A Polícia Federal havia sugerido a presença de agentes dentro da casa de Bolsonaro, mas o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi contra a medida, apesar de defender o reforço do monitoramento no entorno do imóvel. A decisão de aumentar o monitoramento ao ex-presidente acontece a poucos dias do início do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A primeira sessão está marcada para terça-feira e as audiências devem se estender até o dia 12 de setembro. Mais de 3.300 pessoas se inscreveram para assistir às audiências, mas apenas 150 vão poder entrar a cada sessão no plenário. Além de Bolsonaro, outros 7 integrantes do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado também vão ser julgados. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal prepara um esquema especial com reforço no policiamento, revistas de suspeitos e uso de drones na Praça dos Três Poderes. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de envolvimento no assalto à casa dos sogros de Jair Bolsonaro, no interior do estado. O crime aconteceu no último domingo. Os suspeitos foram encontrados nesta casa em Resende, mesma cidade onde moram as vítimas do roubo. Na chegada da polícia, uma mulher tentou esconder uma arma e também foi presa em flagrante. As prisões aconteceram 5 dias depois do assalto à residência dos ex-sogros de Jair Bolsonaro. As imagens do imóvel revirado foram divulgadas numa rede social horas depois do crime. Eles já vieram, certo? Disseram que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro. A voz que aparece no vídeo é de Rogéria Bolsonaro,
mãe dos 3 primeiros filhos do ex-presidente. Ela também foi feita refém pelos criminosos. Os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança e identificaram os carros usados no dia do assalto. Os criminosos chegaram a usar placas furtadas que foram descartadas depois do crime. Segundo a polícia, pelo menos 5 suspeitos participaram da ação. 3 deles ainda são procurados. Um revólver, munição, toucas ninja, celulares e trajes usados pelos criminosos foram apreendidos. Os policiais ainda recuperaram pertences roubados das vítimas. Os agentes também fizeram buscas em São Paulo. Há alguns dados que a Polícia Civil tem nesse momento que indicam que a preparação ou que o ajuste desse delito se deu no estado de São Paulo, né, com o ingresso no Rio de Janeiro para execução. Veja a seguir, governo japonês cria lei para impedir que os pais coloquem nomes estranhos nos filhos. E amanhã tem clássico, tem jogão na tela da Record, Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. São 5 jogos de invencibilidade do Timão, com 2 vitórias e 3 empates. Para evitar prejuízos com golpes na venda de imóveis, carros ou outros bens, cartórios de todo o país lançaram uma nova ferramenta digital, que é a conta notarial. É isso, o comprador deposita o dinheiro em uma conta administrada por um tabelião e o valor só é liberado após o cumprimento das cláusulas contratuais. Este empresário, dono de uma funilaria, anunciou o carro na internet e negociou direto com o comprador. Mas antes de fechar, veio um pedido, alguns reparos no veículo. E a dúvida, vale fazer o serviço antes de receber? Outras pessoas ficaram interessadas, viram o carro e queriam comprar, mas abatendo o valor do conserto. Eu falei, como eu já estou no ramo, é melhor eu consertar e vender já resolvido. Com medo de fazer o serviço e ficar sem o dinheiro, Henrique recorreu à chamada conta notarial, uma ferramenta digital criada para dar mais segurança às negociações. A gente nem precisou ir junto, né? Eu fui, fiz a minha parte, o comprador foi, fez a parte dela, no cartório mesmo, assinou os documentos que precisava. Funciona assim, o comprador deposita o valor da negociação em uma conta administrada pelo cartório. O dinheiro fica bloqueado até que o tabelião confirme que tudo foi cumprido como combinado. Só então o valor é liberado para quem vendeu ou prestou o serviço. O principal problema que a conta notarial vem resolver é essa falta de segurança jurídica, em que você não conhece a pessoa com quem você está tratando e, por isso, fica inseguro de assinar um documento, de fazer o pagamento antecipado, de entregar um valor e não receber de volta o serviço prestado. A ferramenta está disponível para pessoas físicas e jurídicas com um custo de 0,08% sobre o valor do contrato. As partes podem fazer a solicitação em cartórios habilitados. A lista está disponível no site contanotarial.org.br. A solução foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Vale tanto para pequenas quanto para grandes negociações. Um dos herdeiros da camisaria Colombo falou com exclusividade ao Jornal da Record. Paulo Jabur Maluf e o irmão ficaram 4 dias presos por suspeita de aplicarem uma fraude bancária com um prejuízo de 21 milhões de reais ao sistema financeiro. Pois é, e durante essa entrevista o empresário negou que tenha praticado qualquer tipo de fraude e nunca se recusou a pagar as dívidas. Paulo Jabur Maluf é um dos herdeiros da camisaria Colombo. Ele ficou 4 dias preso com o irmão Álvaro Jabur Maluf e foi solto esta semana. Os dois são suspeitos de fraude bancária e ocultação de patrimônio. Segundo a polícia, eles se aproveitaram de uma falha no sistema para fazer transações sem que o dinheiro fosse debitado da conta da empresa. Jamais houve qualquer tipo de crime, jamais havia conhecido qualquer tipo de problema junto ao banco. O banco reconheceu o problema, né? E o problema está pura e simplesmente do lado deles.
De acordo com a denúncia, Paulo Jabbour Maluf seria o principal responsável pelas fraudes milionárias. O empresário nega as acusações e diz que a responsabilidade é da própria instituição financeira, que não detectou as falhas técnicas que permitiam a realização das transferências. Além dos irmãos, a polícia também prendeu Bruno Gomes de Souza, que aparece como controlador da empresa que fazia as operações. Bruno era meu contador, eu tinha uma série de execuções e ações trabalhistas, e caso eu configurasse diretamente na operação, inviabilizaria a operação. Segundo Paulo Jabbour, ele só tomou conhecimento dos desvios quando participou de uma reunião com executivos do banco. Nesse momento que eles me comunicaram, eu me dispus a entender se houvesse algum débito. Imagina você acordar numa reunião e o cara fala, você está devendo 21 milhões. Que 21 milhões, né? E é 21 milhões mesmo? Não tem... O empresário defende o irmão, diz que Álvaro Jabbour se dedica exclusivamente à camisaria Colombo. Meu vínculo com meu irmão é de irmão. A parte societária, eu tenho o meu caminho, o meu irmão tem o caminho dele. O advogado de Paulo diz que vai pedir uma perícia particular para apurar as transações. A gente aguarda uma perícia particular que foi encomendada, é que isso está muito longe de ser uma fraude. O Paulo tinha uma atividade comercial corriqueira, houve a disponibilização de valores. O empresário acredita que será inocentado, mas não esquece os 4 dias que ficou preso. São experiências que eu levo como um aprendizado de vida, né, como um enriquecimento, né, mas é muito duro. O banco envolvido nas transações disse que não se manifesta sobre processos judiciais. Uma explosão em um prédio em fase final de construção deixou 4 mulheres gravemente feridas no interior do Paraná. A suspeita é de que o acidente tenha sido provocado por uma lata de thinner aberta no local. O prédio é de alto padrão. A explosão aconteceu em um ambiente fechado, onde vai funcionar a piscina coberta do condomínio. As ambulâncias chegaram em poucos minutos. 4 funcionárias de uma empresa terceirizada faziam a limpeza no local quando o acidente aconteceu. De acordo com os bombeiros, elas teriam deixado uma lata de thinner aberta, o que pode ter contribuído para a explosão. Como o local era coberto, então não houve o fluxo desse gás saindo do ambiente, acabando acumulando em todo o local. No momento que eles foram utilizar a lixadeira para fazer a manutenção do chão da piscina, pelo curto ou pelo atrito causado pela lixadeira, pode ter deflagrado essa explosão pelo gás inflamável. As vítimas foram socorridas em um hospital da região que é referência no tratamento de queimados. 4 vítimas graves, o percentual de queimadura do corpo de todas elas ultrapassa os 60%, que é considerado um dos tipos de queimadura mais graves e um quadro de difícil reversão em unidade hospitalar. Uma 5ª vítima passou mal, mas recusou atendimento. A polícia vai investigar as causas do acidente. A construtora do prédio disse em nota que trabalha para apurar o que causou a explosão e que presta apoio aos feridos. Em todo o mundo, quase 1,5 milhão de crianças não enxergam. E a cada ano são registrados 500 mil novos casos de deficiência visual. Uma cartilha alerta pais e professores sobre os principais sintomas, especialmente aqueles causados pelo uso excessivo de telas. Com um filho diagnosticado com autismo e outro com TDAH, o celular se tornou um recurso para a Fernanda tentar acalmar os meninos. Mas o excesso de telas pode ter provocado outros problemas. Esse tem miopia e astigmatismo. Esse daqui, por enquanto, está só com a miopia. Me preocupa porque eu uso óculos desde pequena e eu sei que a tendência é piorar se eles continuarem. Quase 1,5 milhão de crianças são cegas em todo o mundo. Por ano, 500 mil desenvolvem problemas de visão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das situações poderiam ser evitadas. É muito importante a gente levar a criança ao oftalmologista para excluir os problemas visuais que são tratáveis. Primeiro ano de vida, os pais levem as crianças para uma inicial avaliação e depois, por volta, entre 3 e 5 anos. Os especialistas recomendam evitar a exposição a telas antes dos 2 anos de idade. Depois, limitar o uso para até 3 horas diárias, com intervalos a cada 20 minutos.
A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançaram uma cartilha com dicas para identificar problemas de visão em crianças e adolescentes. O alerta vale para famílias e educadores. Os sinais nem sempre são óbvios, mas o impacto na rotina escolar e no desenvolvimento é grande. Muitas vezes, o que parece ser só comportamento pode ser, na verdade, um problema de visão. Queixas mais comuns na escola, como dor de cabeça, falta de atenção, necessidade de se aproximar da lousa, queda do rendimento escolar, podem ser sinais indiretos de algum tipo de alteração ocular que não esteja tão evidente assim. A família de um brasileiro morto na Bolívia pede justiça. O estudante de medicina morreu na última terça-feira depois de ser detido por seguranças de estabelecimentos comerciais em Santa Cruz de la Sierra. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os momentos antes da morte do estudante de medicina. Segundo testemunhas, Igor Oliveira de Souza, de 32 anos, parecia estar desorientado e chegou a pedir ajuda em lojas de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Neste vídeo, Igor é detido por seguranças na calçada. Repare que Igor aparece de bruços, enquanto um dos seguranças faz pressão com o joelho nas costas do estudante. O jovem teria sido asfixiado e morreu logo depois. A namorada de Igor, que também estuda medicina na Bolívia, afirma que o uso de remédios para dormir pode ter provocado o surto no estudante. Ele já estava uns dias sem dormir. Então ele entrou em colapso. Ele estava pedindo ajuda, ele não estava pedindo nada demais. Ele não estava agressivo. A autópsia feita pelo Instituto Médico Legal aponta como causa da morte a compressão torácica que impediu a passagem de ar pelos pulmões e causou asfixia. O brasileiro, natural de Anápolis, em Goiás, vivia na Bolívia desde 2015. Ele estava no último ano do curso de medicina. A mãe questiona a atuação dos seguranças. Eu até não tenho coragem de ver o vídeo todo, porque para mim é muito difícil ainda. Nunca pensei na minha vida que eu passaria por um momento tão difícil igual esse. Os pais do estudante estão a caminho da Bolívia para tentar trazer o corpo para o Brasil. Amigos e familiares organizaram uma vaquinha virtual para ajudar nos custos. O Ministério das Relações Exteriores informou em nota que o Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra acompanha o caso e presta assistência à família. Foi cremado hoje em São Paulo o corpo do paraquedista Marcelo Sartori, de 46 anos. Ele teve um problema durante um salto em Boituva, no interior de São Paulo. Uma câmera de segurança registrou o momento da queda. Marcelo foi socorrido, mas não resistiu. As causas do acidente estão sendo investigadas. O cantor sertanejo Yuri Ramírez, de 47 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado em Campo Grande. O crime aconteceu na casa onde ele morava. Ramírez tinha passagens por tráfico de drogas e estupro e cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Começou hoje no Rio Grande do Sul a Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina. Serão 9 dias de evento com mais de 400 atrações, entre shows, exposições de animais, danças e comidas típicas. A expectativa é que 800 mil pessoas passem pelo evento. E agora os destaques do Domingo Espetacular. O que está por trás do desaparecimento de uma jovem de 27 anos em Santa Catarina? As últimas imagens da vendedora voltando do trabalho foram captadas pelo circuito de uma avenida próxima daqui. Eu penso, uma hora ela vai bater na porta. Os últimos passos da vendedora antes de sumir, sem deixar pistas. Daí, as colegas dela de trabalho passaram lá da loja e falaram para mim, cadê a Lu? Um mistério que desafia as autoridades. Exclusivo. Manobras em motos sempre chamam a atenção, mas na rua são um perigo. Ele saiu com a moto sem a minha autorização. Esses aqui são profissionais da área e mesmo assim eles correm riscos. Na rua, um acidente pode ser fatal. Super-homem! É super-homem vivo! É super-homem vivo! E ele, infelizmente, não conseguiu mais seguir a vida dele por uma fatalidade. Corpos magros, rostos abatidos e o uso abusivo de canetas emagrecedoras com fins estéticos. Passei por muitas etapas para chegar ao corpo que eu tenho hoje.
O padrão de magreza extrema está de volta? Os médicos alertam sobre os perigos de estar magro demais. Muitas vezes, nas redes sociais, a gente vê, essa propagação da magreza de um jeito, assim, bem discreto, minucioso. É no Domingo Espetacular, logo após o Brasileirão 2025. 4 em cada 10 americanos têm algum tipo de dívida médica. Um estudo mostrou que os planos de saúde tradicionais muitas vezes não cobrem exames e tratamentos importantes. E com isso, os usuários acabam se endividando. Leroy sofre com diabetes há quase 30 anos. Aposentado por invalidez, o americano de 61 anos precisa de cuidados especiais. O plano de saúde dele não cobre todos os exames e cirurgias. Por isso, acumulou em dívidas o equivalente a R$220 mil. I'm tired. Estou velho, estou cansado, lamenta o homem que entrou na justiça para tentar reverter a situação. As despesas com saúde viraram um peso no orçamento de milhões de famílias nos Estados Unidos. 41% dos americanos têm alguma dívida médica, de acordo com um levantamento feito por uma organização não governamental. A dívida médica é fundamentalmente diferente de outros tipos de dívida, porque o consumidor não escolhe adoecer, diz Ellen Colby, professora da Universidade de Indiana. Aqui nos Estados Unidos, a legislação determina que qualquer pessoa deve ser atendida nos hospitais em situações de emergência. Mas a conta chega depois. Uma diária hospitalar pode custar de 2 a 10 mil dólares, o equivalente a cerca de 55 mil reais. Quem não paga a conta tem o nome incluído em um cadastro de devedores e pode ter dificuldade até para alugar uma casa. O Medicaid é um programa do governo que garante acesso à saúde a milhões de americanos que não podem pagar pelos planos tradicionais. Donald Trump fez mudanças significativas no programa. O presidente aprovou em julho uma lei de cortes de gastos, que prevê uma redução de 5 trilhões de reais nos próximos 10 anos. O escritório de orçamento do Congresso Nacional fez as contas e acredita que com a mudança, mais de 1.600.000 americanos vão contrair dívidas médico-hospitalares. Parece que há um preço oculto na minha saúde e no valor da minha vida, diz Amanda, que é beneficiária do programa de saúde. A ONU alertou o mundo para o aumento drástico das execuções no Irã. As Nações Unidas defendem o fim da pena de morte no país. Um relatório da ONU apontou 841 execuções no Irã neste ano. 110 delas aconteceram em julho, o dobro do mesmo mês do ano passado. Mais de 34% das sentenças aconteceram por acusações relacionadas a drogas. Minorias étnicas e migrantes são os principais alvos. A porta-voz da ONU, Ravina Shamdasani, afirma que as execuções mostram um padrão do governo de usar a pena de morte como ferramenta de intimidação. E alerta que o número pode ser ainda maior por causa da dificuldade de acesso a informações confiáveis. As Nações Unidas e países como aqui o Reino Unido exigem que o Irã suspenda a pena de morte e garanta transparência em processos judiciais. A ONU ainda repudia as execuções públicas, que acontecem inclusive na presença de crianças. Atualmente, 11 pessoas correm o risco de ser executadas no Irã, incluindo ativistas e opositores do regime. O presidente da China, Xi Jinping, começou hoje a receber líderes de diversos países para a cúpula de cooperação de Xangai. Cerca de 20 chefes de Estado e de governo da Europa, Ásia e África participam do encontro que acontece na cidade de Tianjin. Eles vão tratar de temas como integração econômica e segurança. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, é um dos convidados e chega amanhã para uma visita de 4 dias à China. Um navio de guerra americano chegou ao Canal do Panamá. A medida faz parte da operação militar na Venezuela. Os Estados Unidos deslocaram 7 navios, um submarino nuclear e mais de 4.500 militares para o Caribe.
Segundo o governo americano, o objetivo é combater cartéis de drogas e grupos terroristas que atuam na região. Autoridades venezuelanas, no entanto, afirmam que a ação visa derrubar o governo de Nicolás Maduro e representa uma ameaça à soberania do país. Nesta semana, milhares de venezuelanos se juntaram às forças militares, atendendo a um chamado de Maduro. Na Colômbia, soldados foram deslocados para a fronteira com a Venezuela. 5 padres e um professor são acusados de abusar sexualmente de alunos de um colégio católico na França. Os crimes teriam acontecido ao longo de quase 4 décadas. Pelo menos 10 ex-alunos denunciaram agressões sexuais entre 1958 e 1995. Alguns dos padres denunciados já morreram. Os casos vieram a público depois dos depoimentos de vítimas e familiares durante a investigação de uma comissão independente sobre o abuso sexual na igreja em 2021. O relatório revelou mais de 200 mil vítimas de crimes sexuais em todo o país. A Igreja Católica Francesa admitiu os abusos e afirmou que vai cooperar com a justiça. O governo japonês criou uma lei para impedir que os pais escolham nomes estranhos para os filhos, ou até mesmo incompreensíveis. É que por conta das várias interpretações de um ideograma, surgiram nomes como Pikachu e, acredite, até Doremi. A nova regulamentação limita a liberdade dos pais japoneses na hora de escolher o nome dos filhos. A medida mira os chamados Kirakira Names, nomes considerados extravagantes ou de difícil leitura, cada vez mais comuns entre os recém-nascidos no país. Nos registros civis aqui no Japão, os nomes são escritos com ideogramas chamados de kanji. Cada um deles pode ter múltiplas leituras, o que permite que o mesmo nome, escrito da mesma forma, seja lido de maneiras completamente diferentes e alguns podem até ser adaptados, como é o caso da Mônica. Yanagi da Mônica-chan, doko? Quando olham um nome escrito, os japoneses não conseguem ler de primeira. Mas é só dizer Mônica que logo entendem, porque é uma questão de encontrar a leitura certa, diz Aya Yanagida, mãe da menina. O nome é escrito com 3 ideogramas. Mo, que neste caso significa excelência, Ni de bondade e Ka de flores. A mãe conta que no dia que ela nasceu, as cerejeiras estavam com flor. Por isso, a escolha desse kanji. Já para o pai brasileiro, o nome já estava escolhido antes mesmo do nascimento. Desde criança, né, eu lia bastante quadrinhos, né? E aí eu sempre achei muito bonito. A seleção dos ideogramas para o nome de Mônica está dentro dos padrões de leituras permitidos no japonês. Mas há casos em que os pais optam por leituras totalmente inusitadas, o que acaba gerando problemas administrativos em serviços de saúde e até na segurança pública. Normalmente, quando você faz algum registro na prefeitura, eles pedem, né, para fazer colocar como é que se lê, porque mesmo os japoneses, eles não sabem. Segundo o Ministério da Justiça do Japão, a medida não reprime a criatividade dos pais, mas protege o bem-estar dos filhos. Entre os nomes rejeitados nos últimos anos estavam Doremi, Pikachu, Rayun, que significa leão, ou ainda ideogramas que nem todo japonês consegue ler. Num país onde a identidade carrega uma tradição, é preciso garantir que, ao menos, o nome possa ser lido por todos. O escritor Luiz Fernando Veríssimo morreu nesta madrugada aos 88 anos em Porto Alegre. Um dos principais cronistas do país, tinha como marcas o humor e o olhar aguçado para o cotidiano. O presidente Lula decretou luto oficial de 3 dias. As homenagens começaram ao meio-dia no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Aqui, amigos e familiares se despedem de Luiz Fernando Veríssimo.
O escritor estava internado em um hospital de Porto Alegre desde o dia 11 e morreu na madrugada deste sábado, vítima de complicações de uma pneumonia. Ele já enfrentava outros problemas de saúde, como Parkinson e doenças cardíacas. Em 2021, Veríssimo sofreu um AVC e desde então convivia com limitações motoras e de comunicação. O velório foi marcado por muitos abraços, lembranças e palavras de conforto. Uma tristeza, mas ao mesmo tempo uma sensação boa assim, de que ele realizou uma trajetória sensacional. Luiz Fernando Veríssimo foi escritor, tradutor, roteirista, dramaturgo, romancista e saxofonista. O jazz era uma de suas paixões. Publicou mais de 70 livros e vendeu quase 6 milhões de exemplares. O Analista de Bagé, escrito em 1981, foi fenômeno nacional de vendas. A primeira edição esgotou em apenas 2 dias. Em uma rede social, o presidente Lula destacou os múltiplos talentos e os inúmeros leitores de Veríssimo em todo o Brasil. Em agenda pública em Porto Alegre, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, prestou a última homenagem. O novo centro de pesquisa e ensino no Grupo Hospitalar Conceição vai se chamar Centro de Pesquisa e Ensino Luiz Fernando Veríssimo. O governador Eduardo Leite decretou luto oficial de 3 dias no estado. Que privilégio para nós, gaúchos, sermos desta mesma terra de Luiz Fernando Veríssimo, com tudo que produziu, com tanto que impactou na vida de todos nós. O escritor também era apaixonado pelo Inter, que publicou uma nota de pesar e um trecho de uma crônica escrita para o clube. A torcida mais dedicada, fiel e convicta do Brasil. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre em 1936. Passou parte da infância e adolescência nos Estados Unidos, onde o pai, o também escritor Érico Veríssimo, foi professor e diplomata cultural. Era casado com Lúcia Helena. Ele deixa a esposa, 3 filhos e 2 netos. O Jornal da Record agora fala de esporte porque amanhã tem um super clássico na tela da Record, R7 e Record Plus. Corinthians e Palmeiras ao vivo a partir das 6 da tarde. Que jogão, hein, Camila? Jogão, é muita rivalidade dentro de campo e na arquibancada. Veja, não falei nesta bancada, eu falei arquibancada. E o Pedro Ramiro está com a gente com as atualizações sobre esse jogão. Pedro, boa noite para você. E esse ano o Timão tem levado a melhor contra o Verdão, pelo que a gente está vendo até agora, né? A vantagem é do Corinthians, mas nem sempre ela entra em campo. Boa noite, Camila, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Esse ano o Corinthians já venceu o Palmeiras 3 vezes e perdeu apenas uma. Foi campeão paulista e ainda eliminou o rival na Copa do Brasil. Garra e vontade são fundamentais em um clássico. Imagine então, em um dos confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro, o Derby Paulista. Neste ano foram 6 jogos, com 3 vitórias do Corinthians, 1 do Palmeiras e 2 empates. O Timão eliminou o maior rival na Copa do Brasil e foi campeão paulista no começo do ano. Para o jogo deste domingo, há uma dúvida: a presença do atacante Yuri Alberto. Vamos aguardar aí os possíveis retornos, caso possamos tê-los, serão importantes, mas nós temos que ter o cuidado suficiente também para que não tenhamos aí novos jogadores ficando fora, ficando afastados. A partida vai acontecer na Neoquímica Arena. Aqui, Abel Ferreira só conseguiu vencer o Corinthians 2 vezes em 9 jogos. A última vitória foi justamente pelo Brasileirão, só que em 2022. O objetivo do técnico palmeirense é escrever um novo capítulo dessa história. Se me perguntarem se eu quero ganhar ao Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. O treinador do Palmeiras, já repetiu centenas de vezes, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. O Corinthians parece que está vivendo mais o derby. Parece que o derby entra na corrente sanguínea do Corinthians, inflama o time, inflama os torcedores e os jogadores vão para campo com o sentimento da arquibancada. Isso não tem acontecido com o Palmeiras. O Palmeiras não tem entregado tudo isso nos derbys.
2 jogos abriram a 22ª rodada agora há pouco. No primeiro deles, o Juventude venceu o Ceará em Fortaleza e conseguiu deixar a zona do rebaixamento. O gol da partida saiu no finalzinho, aos 49 minutos do segundo tempo. Reginaldo cruzou, Mandaca se antecipou e garantiu a vitória gaúcha. Final Ceará 0, Juventude 1. E no outro jogo de hoje, o Botafogo goleou o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos e chegou perto do G4. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Danilo recebeu, abriu caminho e mandou a bomba. Um belo gol, 1-0 Botafogo. Nathan Mendes cobrou o arremesso lateral para John, livre de marcação, empatar para o Red Bull Bragantino, 1-1. Depois da batida de Jefinho, Newton ficou com a sobra e chutou rasteiro para fazer Botafogo 2-1. Ainda no primeiro tempo, Savarino arriscou de fora da área e deu certo, 3-1. Montoro definiu o jogo com um gol quase na pequena área. Final Botafogo 4, Bragantino 1. E a gente segue no Rio de Janeiro porque o atacante do Flamengo, Samuel Lino, recém-contratado pelo clube, foi convocado para a seleção brasileira. O jogador de 25 anos entra na vaga de Matheus Cunha do Manchester United, que se machucou hoje pela manhã numa partida do campeonato inglês. Samuel Lino vai fazer parte do elenco chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para as 2 últimas partidas do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra o Chile e a Bolívia. Eu reforço o convite para você, estamos todos ansiosos porque amanhã tem clássico entre Corinthians e Palmeiras ao vivo, a partir das 6 da tarde, com exclusividade na TV aberta e também no R7 e no Record Plus. Fara, Camila. Valeu, Pedro, obrigado. Nós ficamos por aqui. Você pode conferir a edição de hoje na íntegra, além de nossa versão em podcast, no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Fica agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E na sequência tem super tela com o filme O Assassino, o Primeiro Alvo. Não perca. Boa noite. Excelente noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.